Segue aí. Graça e paz vos seja multiplicada. Hoje, essa palavra diz respeito a nós. Graça e paz seja multiplicada em você. Você está precisando de graça? A graça do Senhor, ela transforma o ser humano. E paz, receba paz em nome do Senhor Jesus. Seu coração perdeu paz, hoje é um bom dia para você receber a paz aqui nesse culto. Tem pessoa que está tão nervosa, agitada, dão nele uma injeção, daqui a pouco está dormindo igual uma criança. Cadê o homem bravo? Está dormindo. Deram uma injeção nele aí que acalmou. Aqui não tem injeção. A palavra de Deus te dá paz. A paz. A paz de Deus excede até o entendimento humano. A gente tem paz. Deus está comigo. É tudo que... Quanta bobagem que esse senhor está falando. É isso aqui que eu falei. Ele está prometendo uma paz que não existe. E ele falou que a paz excede até o entendimento humano. Ele está falando de uma paz terrestre, uma paz terrena. Tá? Essa parte que ele falou é Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Lá está falando da paz que é Jesus morrendo na cruz para trazer reconciliação com Deus, que o homem não pode entender. Então, irmão, eu quero que você entenda, presta atenção como esse discurso é enganoso. Porque o CCBano, ele quer isso, porque ele quer se sentir tranquilo e seguro, mas esse discurso é mentiroso. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando veio morrer aqui, ele não prometeu paz nenhuma para nós aqui na terra, ao contrário, ele falaram, olha, fizeram isso comigo que sou madeiro verde, ou seja, eu que tenho vida, fizeram isso comigo, imagina o que vão fazer com vocês que são o madeiro seco. Imagina. Outra parte, Jesus fala, Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36, ele está falando assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, ou seja, Jesus está falando, olha gente, não fica pensando que eu vim trazer paz na terra, eu não vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Não que Jesus veio incitar, é que Jesus sabe que a verdade vai levantar questionamentos e vai levantar, então, intrigas entre a família. Porque a verdade, ela entra, gente. Tem aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam a verdade. E Jesus sabe que quando for falar a verdade, os demônios que estão nessa terra, ele vai usar os vasos que estão aqui e vai haver dissensão e falta de paz. Jesus sabe, fizeram isso com ele. Todos os homens de Deus que pregaram e falaram a verdade, eles não tiveram paz em momento nenhum. Foi só briga e alguns chegou ao ponto de ser morto, tá? E Jesus fala mais, tá? Olha só, João capítulo 14, versículo 27. João 14, Evangelho de João 14, é o capítulo em que Jesus está dando as últimas instruções e ele está falando da ausência dele. E Jesus diz assim, ó, deixo-vos a minha paz. Olha aqui, ó, eu vou deixar a minha paz. Ou seja, ele está falando, olha, eu vou morrer, mas eu vou deixar a minha paz. O que é a minha paz que ele está falando? É a paz com os homens? Não. Ele fala, eu morro, mas eu vou deixar com vocês a paz com Deus, porque é para isso que ele veio, nos reconciliar com Deus. Presta atenção, eu vou ler esse texto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está falando, a paz que eu vou dar para vocês não é igual à paz do mundo. O que esse ancião está falando aqui é sobre a paz mundana. O que é a paz mundana? É justamente isso que ele falou. A pessoa está tribulada, daqui a pouco ela entra em paz. Ela fica em paz, porque Deus trouxe paz na vida dela. O vizinho estava provocando demais a irmã, Deus mandou o vizinho para o cemitério, Deus deu paz para ela. Estava faltando dinheiro, eu perdi a paz. Deus foi lá e multiplicou o dinheiro na conta dele, Deus trouxe paz. Isso que esse homem está prometendo é diabólico e mundano, certo? A paz que Jesus Cristo trouxe para nós é a paz com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos inimigo de Deus e Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus. Tem outra passagem bíblica em que fala assim, Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele está falando assim, porque Ele é a nossa paz. Paulo está falando, Ele é a nossa paz. O que Paulo está querendo dizer? Jesus Cristo, Ele é a paz
com Deus. É Ele quem está nos reconciliando com Deus. Ó, Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação, estava no meio. Né? Então Jesus Cristo, ele veio trazer nós a paz. Tem outra passagem bíblica também que fala da reconciliação, só para você entender, irmão, tá? Como que nós estávamos com Deus antes de Jesus morrer. Qual era a nossa situação com Deus? Olha só o que fala, 2 Coríntios capítulo 5. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, Deus fazendo a reconciliação. O que é reconciliação, irmão? É quando você faz a paz. É quando você faz a paz, quando você está em guerra com alguém, ou quando você está em inimizade. Então esse texto está falando, Deus nos reconciliou com o seu Filho. Ó, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, ele entregou na nossa mão o ministério, ou seja, anunciar às pessoas que Deus está fazendo a paz. Para você aceitar Jesus, que se você aceitar Jesus, você terá paz com Deus. E aí ele segue falando, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Né? Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha aqui que o apóstolo está falando, agora que você já sabe disso, eu te peço, reconcilie com Deus. Peça perdão, porque a ofensa foi nossa, irmão. A ofensa partiu de nós, é por isso que nós é que temos que nos arrepender do que fizemos e nós devemos pedir perdão. Vocês estão entendendo? Tá? Então, e para encerrar, Atos 2:23, está falando assim, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, né? Prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Esse aqui é o texto que eu queria ler naquela hora lá e acabei esquecendo, ele estava aqui, ó, separado, né? Ou seja, aqui está falando, olha só, vamos voltar no assunto da presciência, que ele está falando que a presciência é só porque Deus viu, né, viu que a pessoa salvou, aí eu vou escolher, eu vou colocar o nome dele lá. Mas o próprio texto que eu estou lendo agora aqui, ó, tá falando que Deus tem presciência da morte do filho. Mas espera aí, então não foi Deus que determinou a morte? Porque está no mesmo texto falando da presciência. Olha aqui, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho, ou seja, pelo o que Deus determinou, e presciência de Deus. Você está entendendo, irmão? Que Jesus, quando morre na cruz, ele morre por determinação de Deus. E nesse texto está usando presciência para se referir à determinação de Deus. Você tá percebendo que o que ele fez lá na leitura de 1 Pedro é um engodo? É essa palavra que eu queria buscar aquela hora e acabei perdendo, que eu separei aqui alguns textos bíblicos, né? E aqui deixa na mesma equivalência determinação de Deus com presciência. E aí o que tinha que fazer? Correr lá e buscar nos originais, que certamente vocês vão encontrar o mesmo sentido, tá? A mesma coisa, certo? O Daniel está escrevendo, o Josafá está querendo Ibope. É lógico que eu quero Ibope, que deixa de ser tonto. Eu quero falar para o maior número de CCBano possível. Eu quero Ibope, quero muito Ibope. Eu queria que tivesse aqui os 2 milhões de inscritos do canal da CCB me ouvindo agora desmascarar as mentiras desse falsário e enganador da fé que está aqui. Eu queria que a tua família estivesse assistindo. Eu queria que os seus irmãos que sentam do teu lado tivessem a oportunidade que você está tendo de ouvir a verdade. Eu queria, porque é muito certo que muitos deles iam se converter com muito menos do que você está ouvindo. É por isso que eu acredito, Daniel, que você, rapaz, não é de Deus. Porque você está ouvindo todas essas verdades. Não tem resposta para poder defender o seu idoso. Porque você sabe que ele está errado. Mesmo assim, você preferiu ficar no engano. Você escolheu o que eu amo a mentira.
vou ficar na mentira porque eu gosto da CCB. Só por isso, tá? Então, meu querido, eu acho que tá bem respondido para você. Eu quero Ibope e muito Ibope. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus parentes. Manda lá pros seus parentes se você tiver coragem, tá? Que eu quero abrir os olhos deles, né? Para ver se Deus salva algum deles aí. Ok? Vamos seguir aqui, ó. Segue aqui, vamos ouvir aqui. Eu preciso saber. Bendito seja o Deus e Pai de nosso... Sim, Daniel, muito. Eu queria muito, não pouco, muito. Eu queria não precisar fazer mais nada para ficar aqui tomando conta só desse canal, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu amo ficar aqui nesse canal, falando a verdade, desmascarando esses falsários da fé. Alguém que tá aqui, ó, falando que não tem medo desses homens aqui, ó. Não tem medo de meter o dedo na cara de Satanás aqui e falar pra ele aqui, ó, seu mentiroso, falsário, vocês são charlatões, vocês estão prometendo uma paz que vocês não podem dar pra ninguém. Nem na Bíblia existe a paz que vocês estão dizendo que você quer dar pra eles. Nem você tem paz, meu querido. Nem você tem paz. Vocês não passam de puro charlatão. Tá bom, Daniel? Eu agradeço os seus comentários porque me deu a oportunidade de falar sobre esses assuntos que você acabou ouvindo aqui, tá? Agradeço. Olha aí, Daniel, ó, gente, né, que acredita no meu trabalho e me ajuda. Olha aqui, ó, glória a Deus. Essas pessoas querem que eu continue falando, que eu continue pregando, e eu vou continuar falando e pregando. Agora eu duvido que você teria a mesma coragem se você fosse uma pessoa honesta de verdade. Você ia lá nos seus anciões e falar assim, olha, eu cobrei o Josafá lá, mas ele me deu a resposta. Agora eu quero saber de vocês, né? Por que vocês recebem cartão corporativo à custa de coleta de gente pobre? Cadê que você tem coragem de fazer isso? Não tem coragem, né? Não tem, seu covarde, mentiroso. Vamos lá, segue aqui, vamos ouvir. O Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Vocês entendem isso aqui, né? Nos gerou de novo, porque nós tivemos um nascimento biológico. Nascemos do ventre de nossa mãe. Esse nascimento nos fez apenas condenados. Nós nascemos condenados. Agora tem um segundo nascimento que nos faz ser filhos de Deus por adoção. É quando a fé toca a nós. É quando você olha para a palavra, olha para Jesus e fala, eu creio em Jesus Cristo. Aceito Jesus Cristo como meu pessoal, suficiente, único Salvador. Ai, meu Deus do céu, esse homem tirou o dia para entrar em contradição. Teve um culto passado aí que ele falou que esse negócio de que a graça é favor e merecido de Deus, isso é, como é que ele falou? É uma palavra o quê mesmo que ele falou? Uma palavra tola. É uma palavra tola esse negócio. Graça é aquilo que acontece de mim. Graça é eu orar pelo ministério, é eu orar pelo irmão. Ele começou a falar de obras para descrever a graça. Agora, ele fala que você tem que ficar firme e fiel até o fim, você tem que ter obras para você se salvar. Agora ele está falando que Jesus é único e suficiente Salvador, mas é um cara de pau mesmo, esse homem. Ele tem coragem na cara dura de se contradizer desse jeito. Gente, essa frase, Jesus é único e suficiente Salvador, já está expurgando as obras. Quando você fala que Jesus, a própria frase fala, ó, quando fala que Jesus é suficiente para te salvar, está querendo dizer que a morte dele na cruz é suficiente. Você nem precisa ter, você nem que quisesse ter obra, você não ia poder ter obra para poder salvar. Então ele está usando essa frase aqui, ó, de efeito. Esse camarada falou há poucos dias atrás que graça é o favor imerecido, é uma coisa tola, que você tem que ter obra. Gente, graça, favor imerecido e Jesus é único, que significa não tem outro caminho, ele é só ele. E é suficiente Salvador, também fala, além de ser só ele também fez tudo, completa, obra de salvação completa nele, por isso que ele é suficiente, não tem carência de mais nada. Essa frase, ela só encaixa em graça. Graça significa você receber algo porque alguém quis dar,
sem você merecer. É isso. Rapaz, o que mais que eu tenho para falar desses homens aqui? Esse homem tá afundando a CCB de vez. Ele tá, graças a Deus, que colocaram o camarada certo, mas aqui tem um espírito de engano tão grande que nem esse Luiz Carlos de Viçosa tá conseguindo segurar. Nem o Luiz Carlos de Viçosa tá conseguindo segurar. Né? Tá aqui, ó, a contradição. E nós vamos fazer vídeo, tá? Vou fazer um vídeo curtinho aqui para colocar no shorts aqui, para mostrar para você como esses homens são de língua dobre. Fala uma coisa, por isso que esse Luiz Carlos é o copista. Empurra para lá e para cá. Hoje, ontem, culto passado, salvação por obra. Você tem que ter obra. Hoje, mudou. Virou para cá a bolinha, ó. Não, Jesus é suficiente salvador. Jesus é suficiente salvador. Como é que você confia no homem desse? Toda hora ele troca de opinião como ele troca de cueca. O homem troca de opinião à torta à direita, de qualquer jeito. Vamos ver aqui. No momento que essa verdade toma conta de você, você nasce para Deus. É sobre isso que ele está falando. Nos gerou de novo. Sabe o que é gerar? É ter uma semente e ela brotar. A semente da palavra entra em nosso coração e fez gerar em nós uma nova criatura. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Vocês percebem que Deus não está prometendo dar uma reformada nessa terra aqui não, né? Deus não vai dar uma reformada. Tem muitos anunciando uma reforma nessa terra aqui. Tem gente preocupadíssima com esse planeta. Mas olha, nossa casa está lá em cima, ó, guardada nos céus. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. É lá que está guardada a nossa promessa. Está escrito aqui, ó. Uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Vocês percebem isso aqui? Que mediante a fé estáis guardados. O segredo nosso é a fé. Tudo que nós fazemos, a fé é que mantém-nos firmes no Senhor. É isso aqui, ó. E a fé, eu sempre falo isso, a fé, ela nunca gosta de ficar sozinha. Tem pessoas que gostam de solidão, são os eremitas, mas as virtudes de Deus não gostam de solidão. Ó, isso aqui ele tá tirando da cartola, da cabeça dele. Eu não sei onde ele viu isso na Bíblia, não tem lugar nenhum. A fé não gosta de ficar sozinho. Esse é o momento que eles gostam de fazer